Olá para todos. Primeiramente, muito obrigado a toda a equipe do Simleite pelo convite. Um grande prazer estar com vocês aqui, falando sobre um tema bastante importante, né, que é o estresse térmico, principalmente nós no Brasil trabalhamos, né, e criamos bovinos em clima tropical. Então, esse é um tema muito importante para a pecuária brasileira, certo? E o impacto desse estresse térmico na fertilidade do rebanho. Então, esse que é o tema da nossa conversa. Mais uma vez, obrigado. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Qualquer dúvida, ao final da nossa apresentação, vamos estar à disposição de vocês. Bom, para uma apresentação breve, eu sou professor do Departamento de Reprodução Animal da Universidade de São Paulo, certo? Onde nós desenvolvemos há vários anos estudos, né, do efeito, né, de vários efeitos nas biotecnologias da reprodução. Nosso laboratório fica em São Paulo. Nós temos na Universidade de São Paulo uma fazenda em Pirassununga, com várias atividades, né, com facilidades, com infraestrutura. Inclusive, temos um rebanho leiteiro, onde nós fazemos inúmeras pesquisas, certo? Tentando entender todos os processos para poder propor soluções, né, de aplicação de tecnologia para o setor. E, na sequência, nós usamos muito fazendas parceiras. Então, nosso laboratório de pesquisa trabalha com eficiência reprodutiva de bovinos de leite, bovinos de corte, em parceria com muitas fazendas, e muitos desses estudos dessas parcerias com fazendas, né, na aplicabilidade da tecnologia, nós vamos também apresentar para vocês hoje. Então, esse é o conceito, né? Então, um pouquinho da cadeia de produção de carne e de leite no Brasil. Então, o Brasil hoje com grandes possibilidades, né, de produção, tanto de carne quanto de leite, devido a extensas áreas de pastagens, né, de clima tropical que nós temos, veja a empregabilidade, né, do nosso setor, alta empregabilidade, milhões de pessoas trabalham, o rebanho bovino aí próximo de 200 milhões de animais, com 80 milhões de matrizes, que são novilhas e vacas, e essas matrizes são divididas aproximadamente, segundo os anuários estatísticos, em 25% para leite e 75% para corte. Num rebanho onde nós produzimos 33 bilhões de litros de leite, aproximadamente, e abatemos 44 milhões de animais por ano. Produzimos 10 milhões de toneladas, onde nós exportamos uma quantidade e mantemos uma quantidade no Brasil. E o mercado do leite, né? Então, o mercado da carne, a gente exporta em torno de 25% da produção, e o mercado do leite, infelizmente, ainda nós importamos leite para manter a demanda interna, né? Então, veja que na cadeia do leite, né, apesar de todo o potencial de termos um rebanho extremamente grande em termos de numéricos, né, nós ainda não produzimos o leite necessário para a nossa população. Então, de uma forma frequente, certo? O Brasil importa leite, certo? Esse leite importado gera, dependendo do ano, praticamente $500 bilhão de importação, né? Nós temos que pagar $500 bilhão ao ano para importar leite. Bom, então isso é um cenário geral, né? É muito difícil nós falarmos de leite, né? As fêmeas de leite no Brasil são de diferentes grupos genéticos, tem diferentes sistemas de manejo, pasto confinado, temos regiões mais quentes, menos quentes, maior estresse, menor estresse. Então, essa grande variação, às vezes, dificulta um pouco a interpretação, mas, de uma forma geral, nós vamos tentar trazer as informações para vocês. Lembrando que nós temos rebanhos taurinos, né? Temos rebanhos taurinos de origem europeia, né, muito bem desenvolvidos no Brasil. Temos rebanhos cruzados, né, nós temos tauros índicos, né, girolando, que é a raça mais representativa, e temos também o zebu, né, todos produtores de leite. Então, falar de fêmea leiteira, nós temos um universo, né, uma diversificação muito grande no sistema de produção.
Isso para a gente levar em consideração pelos dados que nós vamos apresentar para vocês. Bom, a produção de leite nos trópicos, né, ela tem essa variação muito grande, né, variação muito grande no sistema de produção. E a questão do estresse calórico, né, ela pode sim estar interferindo, né, e também nós temos particularidades de manejo que diferenciam o nosso sistema de produção do sistema de produção europeu e americano. Então, todas essas diferenças nós temos que levar em consideração no sistema. E, sem sombra de dúvidas, né, já entrando na questão da reprodução, que é a nossa área de atuação, certo? Para produzir leite, a vaca tem que reproduzir, tem que ter uma boa eficiência reprodutiva. Então, esse é um conceito que a gente vai tentar também trabalhar e discutir com vocês na nossa apresentação. E quando a gente fala em eficiência reprodutiva, nós temos que associar também as biotecnologias da reprodução. Então, os programas de biotecnologia, certo, que estão sempre associados ao melhoramento genético, tem que ser aplicado nas fazendas com alta eficiência reprodutiva. Então, isso aqui é o conceito, né, que a gente tem que estar sempre em mente na hora de implantar um projeto de reprodução. Então, conceitos, mais uma vez, né, essa questão da inseminação artificial, da transferência de embriões em rebanhos leiteiros, está muito ligado, certo, à identificação dos animais mais produtivos, mais adaptados, à multiplicação desses genes, certo, de uma forma eficiente para o rebanho. Então, esse é um conceito importante. Entretanto, temos aí a questão, né, do estresse calórico, que interfere aí sobremaneira, né, na eficiência dos rebanhos leiteiros, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, principalmente um animal taurino, né, que foi todo selecionado em climas temperados, e hoje nós trouxemos essa genética para climas tropicais ou subtropicais. Então, vejam que nós podemos, sim, lógico, a questão da adaptação do estresse térmico interferindo nesses animais é um ponto importante aqui para a nossa conversa de hoje. Bom, a literatura toda, no mundo todo, já estuda muito a questão do estresse térmico em rebanho leiteiro. E já sabe muito bem ó, que a literatura, há vários anos, mostra que a vaca em estresse térmico ela reduz a ingestão de alimento, aumenta o balanço energético negativo, ela reduz a eficiência de produção de leite. Então, veja, o impacto do estresse térmico não só na fertilidade, mas também na produtividade, e ela induz mudanças na dinâmica do crescimento folicular, reduz a taxa de detecção de cio. Então, a fêmea em estresse calórico ela manifesta menos estro para poder ser inseminada, aumenta a perda embrionária precoce. Vejam, isso aqui é também um foco. Então, mesmo a fêmea sendo inseminada, ela pode perder precocemente a gestação e, logicamente, diminuir a eficiência do rebanho. Então, tem vários trabalhos no mundo, né, feitos no Brasil, feitos no exterior, que já apontam esses conceitos. Então, são conceitos já bem conhecidos pela ciência do impacto do estresse calórico. E agora a gente vai entrar no impacto desse estresse na fertilidade, pontualmente na fertilidade. Então, o que a gente pode trazer para vocês de informação aí sobre a questão do impacto na fertilidade? Bom, aqui tem dois trabalhos clássicos, né, que a gente considera muito importante, um do grupo do professor Peter Hansen, da Universidade da Flórida, que trabalha em Gainesville. O professor Peter Hansen é um dos maiores conhecedores do impacto do estresse calórico, porque, inclusive, na Flórida, né, eles têm, na época do verão, eles têm alta temperatura, e vejam lá na Flórida, toda vez que aumenta a temperatura ambiental, na época do verão, cai a fertilidade. Aumenta a temperatura, cai a fertilidade. Então, vejo que isso é um conceito que, logicamente, acomete animais em todo o mundo e tem um impacto negativo na fertilidade, na concepção, a inseminação artificial. E no Brasil, esse é um trabalho que nós fizemos e publicamos já há quase 20 anos,
certo? Com um grande número de fêmeas, 7.500 vacas holandesas criadas no estado de São Paulo, aonde nós verificamos também que durante a época quente do ano, temperaturas elevadas, a concepção em torno de 20%. Quando no inverno, quando caem as temperaturas, a concepção próxima de 40%. Retorna o verão, cai novamente a fertilidade em torno de 20%. A concepção de vacas inseminadas artificialmente. Então, vejam, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, a fêmea holandesa, a vaca leiteira de alta produção, quando colocada sob condições de estresse térmico, ela está diminuindo a fertilidade. Então, esse também é um conceito já bastante conhecido há vários anos. Então, o estresse calórico diminui a fertilidade. Isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, na Europa, em todo local nós temos esse impacto negativo. Tudo bem? Então, nós começamos a tentar entender, certo, no modelo aqui brasileiro de manejo, o que essa temperatura, o que esse estresse, essa temperatura corporal poderia interferir, por exemplo, num programa de reprodução assistida, como a IATF. Esse é um trabalho interessante, que é a tese da Mariana. A Mariana Hortolã, ela foi nossa orientada de pós-graduação, e nós fizemos um trabalho muito interessante, que culminou na defesa da tese dela, onde a Mariana pegou dispositivos intravaginais, removeu o silicone e a progesterona e acoplou a esses dispositivos termômetros eletrônicos para aferição da temperatura intravaginal, certo? Esses termômetros aferem a temperatura de 5 em 5 minutos. E ela, inclusive, introduziu juntamente com esse termômetro eletrônico na vagina, um colar monitor de atividade, que é colocado na fêmea, né, no pescoço da fêmea, para mensuração de todo o comportamento reprodutivo. Então, a ideia era verificar o impacto da temperatura controlada por um sensor eletrônico intravaginal dentro do comportamento do estral, comportamento reprodutivo medido por um colar de monitor de atividade em fêmeas holandesas na Universidade de São Paulo, certo? Em Pirassununga. Então, a Mariana introduziu todos os sistemas de controle eletrônico, sincronizou as fêmeas para serem inseminadas artificialmente. Então, usou dispositivos de progesterona. Hoje 90% das inseminações no Brasil são feitas de forma programada por um protocolo de sincronização. Então, a ideia era entender o efeito do estresse térmico, né, através desses sensores introduzidos na vagina, que traziam para a gente toda a informação de temperatura. Então, a Mariana acompanhou, inclusive, todos os animais por ultrassonografia, certo? Para ver momento de ovulação, taxa de ovulação. Ela fez a ultrassonografia 2 vezes por dia para tentar entender o impacto da temperatura na resposta de uma fêmea que está sendo sincronizada para receber uma inseminação artificial nas condições brasileiras de manejo. Bom, vejam que interessante o que a Mariana encontrou. Ela encontrou, aqui embaixo está a temperatura vaginal. Então, conforme a fêmea tinha aumento da temperatura vaginal média, certo? Durante o protocolo de sincronização, certo? A duração do estro aferida pelo colar de monitor de atividade reduzia. Então, dois componentes eletrônicos, tanto a temperatura vaginal quanto a duração do estro, mostrando um impacto aí do calor do estresse na duração do cio. Então, veja, uma fêmea em estresse, sincronizada ou não, como a literatura já mostra, ela manifesta cio de menor intensidade e duração. Isso está bem claro nos dados da Mariana. Outra coisa, ela ovula menos. Então, a fêmea, certo? Tanto a que manifestou o estro após o protocolo,
avaliada pelo monitor de atividade como a que não manifestou o estro, o que aconteceu? A temperatura, conforme ela aumenta, diminui a probabilidade da fêmea ovular ao final de um protocolo. Então, além de ela manifestar um estro mais curto, ela diminui a taxa de ovulação. Então, são todos efeitos negativos do calor. E, inclusive, vimos um outro dado muito interessante, que quando a fêmea aumenta a temperatura vaginal, aumenta drasticamente a probabilidade de ela ter dupla ovulação. Então, a dupla ovulação, no momento de uma fêmea ser inseminada, é negativa, né? Porque nós vamos ter a possibilidade de gestações gemelares, e essa gestação gemelar aumenta a perda gestacional e não é desejada dentro de um programa de reprodução. Então, veja, mais um efeito negativo, né, do estresse da temperatura na reprodução. Então, o que a gente viu como conclusão? Certo? Aumento da temperatura vaginal na tese da Mariana mostrou que reduz a duração do estro, aferida pelo dispositivo eletrônico, né, e de atividade, e reduz a taxa de ovulação ao final do protocolo de sincronização e aumenta aqui a taxa de dupla ovulação. Isso em condições brasileiras de manejo. Então, veja os efeitos negativos. Bom, será que o efeito negativo está só num programa de inseminação assistida, um programa de inseminação controlada, ou ele está também, o efeito do calor está impactando um programa de superovulação para a produção de embriões in vivo ou de colheita de óvulos para a produção de embrião in vitro? Então, qual que é o efeito desse estresse nessas duas tecnologias? Então, nós fizemos também vários estudos, publicamos aí em revistas internacionais. Então, quem tiver querer mais detalhes, é só procurar as revistas, né? Essa é a tese de outra orientada, a Laís Vieira, certo? Um trabalho feito com um grande número de animais novilhas, né? 2.300 novilhas ou 1.700 vacas em lactação que foram doadoras de embrião in vivo e nós transferimos junto com o Carlos da Sanvet, certo? 4.000 embriões nesse estudo e foram analisados, né, para entender o impacto, né, de doadora e de receptor e de época do ano na eficiência dessas superovulações. Bom, o que a Laís verificou? Ela verificou o seguinte, certo? Que durante a época do calor, certo? A taxa de fertilização das estruturas embrionárias colhidas era menor, a taxa de embrião transferível era menor durante o calor e a taxa de embriões congeláveis que mexe a qualidade foi inferior também. Então, vejam que em doadoras superovuladas, certo? Quando elas são superovuladas também durante o verão, elas diminuem a eficiência do programa reprodutivo. E aqui a Laís também analisou outros fatores, né? Vejam, é um grande número de doadoras superovuladas, diminui o número de corpo lúteo, certo? Que ela responde menos à superovulação durante o calor, diminui o número de embriões recuperados, né? Então, cai estatisticamente, ela produz menos embrião durante o calor, certo? E também a taxa de recuperação é diminuída pela quantidade de corpos lúteos que a fêmea apresenta. Então, vejam que todos os efeitos negativos também numa doadora superovulada para a produção in vitro. E aqui, né, o resultado final da grande quantidade de animais, quando as doadoras foram superovuladas durante o calor, elas produziram 30% menos embrião. Veja que cai de 5,3 para 3,7 embriões. Então, estatisticamente, um impacto bastante negativo do calor também na doadora de embriões. Então, a conclusão é que a produção de embrião in vitro diminui também, diminui
também durante o calor. E aqui, para a gente entender um pouquinho melhor esse efeito, nós temos um estudo bem interessante também, o pessoal do grupo da Embrapa Gado de Leite, foi a tese do Torres, que foi nosso orientado de doutorado também, aonde nós introduzimos fêmeas doadoras de ósseo numa câmara climática. Então, veja aqui a câmara climática da Embrapa Gado de Leite, aonde nós utilizamos, junto com o João Henrique Viana e vários pesquisadores da Embrapa, introduzimos essas fêmeas dentro da câmara climática e mantivemos essas fêmeas, certo, com 38 graus a 80% de umidade por 28 dias. E tínhamos o grupo controle fora da câmara climática. O que o Torres viu na sua tese de doutorado? Que tinha uma grande quantidade de aspirações. Então, foram feitas aspirações antes de entrar na câmara climática, no grupo controle, logicamente, no grupo estressado, durante o estresse e pós-estresse por 150 dias, para ver o efeito do estresse, não só no momento do estresse, mas para ver o efeito crônico do estresse na qualidade ossitária. E aqui estão os resultados. Então, vejam, ó, quando aqui o grupo controle embaixo e o grupo estressado. Quando o grupo entrou na câmara climática, que é nesse período de 28 dias, nós vimos mais uma vez codominância. Veja, o grupo que está fora da câmara climática não tem codominância. Codominância é o folículo subordinado atingir diâmetros ovulatórios. Isso aqui aumenta a dupla ovulação, como a Mariana verificou. Vocês viram que a Mariana mostrou que vacas com temperatura vaginal aumentada têm dupla ovulação. O Torres está mostrando que quando você introduz fêmeas em câmaras climáticas e aumenta a temperatura ambiental e a umidade, também provoca codominância. Diminuiu progesterona, a progesterona está em cinza, relacionado ao animal fora da câmara climática. Então, veja impactos negativos aqui, codominância, ausência de ovulação, diminuição da concentração de progesterona e, mais importante, os animais que estavam dentro da câmara climática produziram menos embrião, inclusive no tempo, né? Então, veja efeitos negativos do estresse. Então, o estresse calórico, nesse estudo prospectivo que foram feitos, aumenta a codominância, diminui a progesterona e interfere negativamente na qualidade do ósseo e na produção in vitro de embriões. Então, estão todos os conceitos aí importantes. E para compreender um pouco mais, fizemos esse outro estudo da Roberta, que fez também doutorado conosco, também publicado na Journal of Science, né, onde nós tentamos entender o efeito do estresse, não só em uma categoria, mas em 3 categorias simultaneamente: vacas repetidoras de cio, novilhas e vacas em lactação. A Roberta aqui, que ela fez, ela aspirou fêmeas em épocas do ano em 2 fazendas, então em épocas do inverno e do verão, certo? 2 épocas separadas, e vejam que sempre nós temos 2 extremos, né? Colhendo o ósseo na época de estresse calórico e colhendo ossos na época de temperaturas mais amenas. Só para mostrar, a Roberta acompanhou toda a questão dos parâmetros fisiológicos e vejam que nós conseguimos verificar que as vacas tinham sim, né? As novilhas não entraram e não mudaram os parâmetros fisiológicos, mas a vaca em lactação, a repetidora de cio, aumentou a temperatura retal, mostrando que elas entraram em estresse calórico, e aumentaram também as vacas, né, em lactação repetidoras de cio, quando no verão, né, comparado com o inverno, aumentam a frequência respiratória. Então, vejam, nós comparamos animais verão e inverno, os animais do verão sempre tinham mais temperatura, as vacas, né, só as novilhas que não, e sempre aumentando a frequência respiratória. São indicadores aí de estresse térmico, né? E quando a Roberta analisou todos os dados, ela verificou que tanto as novilhas quanto as vacas em lactação, como as repetidoras de serviço, durante o verão, produziram menos blastocisto, menos embriões,
principalmente aqui ela viu uma interação, as vacas repetidoras de cio tiveram um impacto mais negativo ainda do estresse calórico. Então, vejo que o estresse calórico está também interferindo a produção in vitro de embriões, certo? E aqui a Roberta avaliou também na tese dela, e nessa publicação que nós fizemos, que, por exemplo, a fragmentação de DNA, certo? Vejam que essa taxa de fragmentação está aumentada durante o estresse em todas as categorias, né? Então, vejam aqui, mais uma vez, um efeito negativo, né? Isso é um indicador de qualidade embrionária. E, para finalizar, são várias informações, a gente não vai ter tempo de apresentar tudo. Nós publicamos agora numa revista bastante conceituada, que é a Biology for Production, certo? Um dado que vai além da produção de embriões, que mostra, inclusive, a questão da expressão de genes, né, mitocondriais e genes ligados à apoptose no ósseo colhido de animais durante o estresse térmico ou não, certo? E nós conseguimos mostrar que essa infertilidade desses animais durante o estresse, né, durante o verão, está muito ligada à qualidade ocitária, né, a expressão de genes ligados ao desenvolvimento e à qualidade ocitária. Então, para concluir, pessoal, olha aqui que o estresse está causando de efeitos negativos numa fêmea, principalmente nos trópicos, né? Então, o calor está diminuindo a qualidade do óvulo, está fazendo com que a gente produza menos embriões numa doadora, certo? E isso aqui está interferindo na fertilidade. Então, veja, o estresse calórico, uma fêmea em estresse, ela está liberando um ósseo de baixa qualidade. É um dos motivos pelo qual ela não se torna gestante. Então, vocês viram, né, que existe um impacto, né, do estresse calórico muito forte na fertilidade dos animais, né? E o que a gente pode fazer, certo, para tentar resolver essa questão, né, do estresse calórico, né, na fertilidade, mesmo em fazendas, né, que tomam todos os cuidados de manejo para melhorar a eficiência produtiva e reprodutiva. Então, mesmo com todas as condições de ventilação, de aspersão, você sabe que as vacas são suscetíveis, né, ao calor. Então, nesse sistema, certo? Mesmo nesse sistema, nós já tínhamos comentado, mas vale a pena a gente reforçar que durante o verão, certo? A concepção chega a ser metade do que durante o inverno. A concepção pela inseminação artificial chega a ser metade da concepção durante o inverno. Então, isso aqui é um dado muito brusco, né? Isso aqui, essa baixa fertilidade compromete toda a eficiência reprodutiva dos programas de reprodução assistida nas fazendas de leite no Brasil, certo? Então, isso nós temos que tentar evitar, né? Então, o estresse calórico, né? Ele diminui a fertilidade, a inseminação artificial. E aí que vem uma tecnologia que é a transferência de embriões. Então, a transferência de embriões poderia ser uma ferramenta que melhora não só a genética, né, porque ela introduz os genes das melhores fêmeas do rebanho com os melhores machos, né, ela também poderia ser uma ferramenta de melhoramento reprodutivo, de eficiência reprodutiva. Porque, como eu mostrei para vocês que a fêmea, durante o estresse de temperatura, o estresse térmico, ela libera um óvulo de baixa qualidade, se nós pegarmos uma doadora, certo? Produzirmos um embrião e transferir numa fêmea em estresse calórico um embrião de boa qualidade, existem estudos no mundo que já mostram que ela consegue, mesmo em estresse calórico, em estresse térmico, ter alta fertilidade. E é isso que nós fizemos, né? Fizemos estudos comparando inseminação artificial ou transferência de embriões em vacas no começo da lactação, no final da lactação. Então, no começo da lactação, principalmente vaca estresse térmico, em final de lactação, vacas repetidoras de serviço. Então, nós vamos comentar um pouquinho dessa ferramenta da transferência de embriões, certo? Melhorando a eficiência reprodutiva dos rebanhos, tá? E aqui está um artigo que eu sugiro vocês darem uma lida, se possível, né?
é um artigo de revisão que nós publicamos numa revista bastante conceituada só sobre exatamente isso, o uso da transferência de embrião para aliviar a infertilidade causada por vacas em estresse calórico. Então, veja nesse vídeo, né, como a fêmea ela acaba tendo um comprometimento muito sério, né, do calor, né, muda toda o comportamento dela, a fisiologia dela, aumenta a frequência respiratória, aumenta a temperatura, e nós sabemos que isso faz com que caia a qualidade ocitária, que ela produza embriões de baixa qualidade, como nós já comentamos com vocês, e isso aí poderia, logicamente, comprometer a fertilidade. Mas se nós pegarmos um embrião de uma doadora que tenha condição de produzir um embrião de qualidade, transferir nessa fêmea, nós poderíamos ter aumentos de fertilidade. Então, esse é o conceito, né? É um conceito da transferência de embriões corrigindo problemas de reprodução e, logicamente, juntamente com a tecnologia, melhorando também geneticamente os rebanhos pela possibilidade da transferência de embrião. E aqui está o trabalho, né, que nós fizemos já junto com o Carlos. Já em 2004, nós publicamos um estudo, onde nesse estudo tinha mais de 7.000 inseminações e mais de 2.000 embriões transferidos, certo? Em fêmeas no Brasil, aonde durante o verão elas receberam o embrião, comparamos com fêmeas que estavam recebendo a inseminação artificial e ficou bem claro, né, que durante o verão a transferência de embrião corrige o problema da baixa concepção à inseminação. E durante o inverno, a concepção da transferência de embrião e da inseminação artificial, ela é semelhante, mas ela volta a ser diferente novamente quando aumenta de novo a temperatura. Então, está bem claro, né? A transferência de embrião poderia ser uma ferramenta, está sendo uma ferramenta não só de melhoramento genético, mas para correção da fertilidade de fêmeas em estresse calórico. Então, isso é um trabalho muito interessante, só que para que a gente possa produzir esse embrião aqui, nós temos duas possibilidades. Ou produzimos da doadora durante o inverno, onde ela libera um ócito e produz um embrião de qualidade, sem estresse calórico, ou produziremos de doadoras que tenham menos impacto, certo, durante o estresse calórico, na qualidade ocitária, para transferir embriões a fresco. Então, a gente pode transferir congelados de doadoras trabalhadas no inverno ou fresco de doadoras que possam produzir embrião em quantidade mesmo com estresse calórico. Isso que nós estudamos, né? Então, a seleção de doadoras para produção de embriões, para criar um estoque de embriões durante o estresse térmico. E aqui um dado, né, bem interessante desse estudo da Laís, certo? Onde aqui tem uma grande quantidade de animais, são 953 procedimentos analisados, e vejam que, por exemplo, você comparando no estresse calórico novilhas com vacas em lactação, está bem evidente aqui, né, que a vaca e que as novilhas, né, produzem mais embriões do que vacas em lactação quando submetidas ao estresse calórico. Então, vejam aqui que as novilhas têm maior taxa de fertilização, maior taxa de embriões transferíveis e congeláveis, né? Então, é bem evidente o aumento aqui da produção de embriões das novilhas. Outra categoria que a gente pode introduzir também, que está nesse estudo, certo? Que mostra também que, por exemplo, vacas secas durante o estresse calórico produzem o dobro, a taxa de blastocisto, o dobro, mais que o dobro da taxa de blastocisto do que vacas em lactação. Sabemos que o estresse calórico é muito mais intenso em fêmeas que estão em lactação, logicamente pelo metabolismo acelerado, pelo aumento da ingestão de matéria seca, então ela é mais susceptível ao calor e, logicamente, esse dado mostra claramente que ela acabou tendo aqui uma produção de embriões bem aquém do que deveria. E aqui vejam que poderíamos introduzir
também doadoras resistentes ao estresse. Então, veja essa doadora zebuína, né, comparando com uma taurina. Aqui está a época do ano de estresse e a taxa de blastocisto produzido in vitro, no trabalho que nós fizemos com a Ieda Watanabe. Vejam que vocês colocam a doadora resistente ao calor acaba produzindo embriões com qualidade semelhante durante o ano todo. Já a fêmea susceptível ao calor, e aqui são fêmeas taurinas, né, holandesas, elas produzem menos embrião durante o estresse, certo? Do que as fêmeas zebuínas. Elas corrigem esse embrião durante o inverno, mas voltam a produzir menos de novo durante o verão. Então, vejam que são as possibilidades. Nós temos possibilidade de trabalhar com categorias menos sensíveis ou com doadoras mais adaptadas ao calor. Bom, só mais um conceito, né? Esse conceito da repetidora de serviço, que é muito frequente também nas fazendas leiteiras. Fizemos um estudo também com um grande número de animais. Vejam aqui, tem mais de 5 mil embriões ou 19 mil inseminações. Verificou, introduziu embrião também em outra categoria. Até então, nós estávamos falando de vaca com estresse calórico, agora nós estamos falando em vacas repetidoras de serviço. Então, vejam que nós podemos, nessa questão aqui, diminuir a concepção, a inseminação a partir do quarto serviço. Veja, vaca não repetidora antes do quarto serviço, 30%, a partir do quarto serviço, 17%, mas quando a gente transferir um embrião na vaca que não era repetidora ou era repetidora, veja que essa diferença desapareceu. Então, a vaca repetidora de cio, ela também está liberando um óvulo de baixa qualidade, que está tendo comprometimento, e quando a gente introduz a transferência de embriões, a gente corrige o efeito, inclusive sem interferir na perda gestacional. A perda gestacional acabou sendo semelhante nos dois processos. Então, veja que a perda não interferiu, mas a transferência na repetidora de cio melhorou a eficiência. Então, nós fizemos vários estudos, eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas nós também avaliamos a qualidade oocitária de uma vaca que é inseminada várias vezes. Ela é reduzida e ela diminui a fertilidade. E a transferência de embrião nessa categoria poderia ser uma solução. E daí, nós fizemos um estudo, publicamos recentemente no Congresso Brasileiro de Tecnologia de Embriões, comparando, então, nessas duas categorias, vacas em estresse calórico ou vacas repetidoras de serviço. São dados baseados em resultados de fazendas, onde nós fizemos estudos, né? Então, nós analisamos tudo. A taxa de serviço, ela acaba sendo menor na transferência de embrião, porque a gente só transfere fêmeas que têm corpo lúteo, e a inseminação a gente faz em todos os animais, independente de ovulação ou não, mas a taxa de concepção da inseminação em vacas problemas, ela é de 17, e a de embrião foi para 40, certo? A taxa de prenhez a cada 21 dias, ela foi de 10% na inseminação e 20% na transferência, e a perda gestacional, ela, nos dados que nós sabemos, ela é um pouquinho maior, aumenta 2 pontos percentuais na transferência. Mas usando essas informações, nós fizemos um estudo de uma estação de monta de 105 dias, né, onde você colocaria ou embrião ou inseminaria vacas em estresse calórico ou repetidoras de serviço. E vejam que com aquelas informações nós conseguimos uma prenhez 53% maior depois de 5 serviços, quando a gente usa transferência de embrião comparando com inseminação artificial. E a gente antecipa a concepção ou o DEL dessas vacas em 7 dias. Então, veja que é importantíssimo, né, como ferramenta de melhoramento e de eficiência reprodutiva, o uso da transferência de embriões. Bom, e para que a gente possa ter uma alta eficiência da transferência de embriões, nós temos que trabalhar com receptoras, né?
Então, nós vamos produzir de uma doadora e trabalhar com uma receptora. E a receptora, no caso do leite, é uma vaca em lactação. E, para isso, foi desenvolvido, isso aqui no nosso grupo de trabalho, vejam, há 21 anos, nós publicamos os trabalhos que mostram que é possível transferir o embrião também com muita facilidade, usando técnicas de sincronização. Então, do mesmo jeito que existe hoje a IATF, existe a TETF, que é a transferência de embrião em tempo fixo, certo? Esses conceitos aqui mostram que, por exemplo, a TETF produz o dobro de prenhez num programa de transferência de embrião do que é a detecção de cio, prostaglandina seguida de detecção de cio. Então, aumenta a taxa de serviço sem interferir na concepção, logicamente, dobrando a quantidade de receptoras em lactação. Isso aqui são vacas holandesas em lactação prenhas por transferência de embrião. Então, hoje é muito fácil. Nós temos, inclusive, fármacos que aumentam a progesterona, que melhoram o corpo lúteo. Tudo isso aí tem efeito positivo. Então, hoje, o técnico especialista em reprodução assistida tem ferramentas muito bem desenvolvidas para melhorar a eficiência, certo, da transferência de embrião, melhorando o ambiente uterino, melhorando a possibilidade de prenhez. E vejam a ciência também, né, como antigamente nós, para usarmos a TETF, tínhamos protocolos que manejavam muito a fêmea. Hoje a gente desenvolveu protocolos relativamente simples, né, que foram apresentados também por trabalhos que nós publicamos na Ciência Internacional, que hoje é muito simples, né, com 3 manejos aqui, a gente transfere embrião, certo, durante o estresse calórico ou em vaca repetidora de serviço, vacas em lactação, certo, tentando corrigir o efeito do estresse calórico. E aqui mostrando, né, como é que se trabalha hoje, o especialista em reprodução faz os serviços nas fazendas, né? Então, aqui está um veterinário, o Carlos, que é um grande parceiro nosso, né? Desenvolvemos pesquisa junto com ele já há mais de 20 anos, transferindo embriões, né, em vacas durante o período do estresse calórico, certo? Então, hoje, essa transferência de embrião, ela tem esse elevado potencial aqui de fazer o melhoramento genético, mas ele traz plasticidade para melhorar também a eficiência reprodutiva. Então, está aqui uma possibilidade de nós corrigirmos problemas, às vezes, de estresse calórico. Logicamente, isso aqui é uma forma, juntamente com todas as tecnologias de controle de temperatura, melhora de ambiência, nós também temos essa ferramenta da transferência de embriões. Então, está aqui, né? Então, desde a produção em vivo, né? Então, essa doadora de alto valor genético está produzindo embrião em vivo para que seja transferido em receptoras, que geralmente estão em estresse calórico, é o que se faz, ou se produz in vitro, né? Então, produção in vitro de embriões. Então, isso aqui também é uma tecnologia hoje que está bem desenvolvida, inclusive, na atualidade, a produção in vitro de embriões é que está apresentando melhores resultados no processo de produção de embriões, tanto para genética como para correção de fertilidades. E aqui a transferência, né? Então, é muito simples hoje, você pega o embrião, transfere numa fêmea 7 dias depois da ovulação, com alta eficiência reprodutiva dentro desses processos. E é isso que nós tínhamos que falar. Então, agradecer, né? Agradecer todo o grupo, todo os nossos pós-graduandos, que demonstrei muitos dados de pesquisas feitas por eles, né? Culminaram na tese deles e publicação, né, em vários artigos publicados na ciência internacional e nacional. Então, é muito positivo, né, esse grande grupo de pessoas envolvidas, né, no desenvolvimento de tecnologia. Então, agradeço a todos eles, certo? Agradeço também as instituições de financiamento de pesquisa, as fazendas parceiras, né? Hoje trouxe muitos dados de uma das fazendas, a Fazenda Grindos, eu agradeço bastante a parceria durante todos esses anos.
o Carlos Rodrigues, né, e todas as empresas que colaboraram e participaram. Então, era isso aí. Espero ter trazido informações positivas aí para que a gente possa compreender mais a aplicação de tecnologia e compreender um pouco esse impacto do calor, né? Mas vejo a importância das fazendas terem ambiência, né? Trabalhar com ambiência, porque se nós, mesmo com ambiência, né? Mesmo tentando trabalhar nos trópicos, nós podemos ter, sim, comprometimentos na qualidade oossitária, certo? Fazendo com que a fêmea, durante o período de estresse, ovule um óvulo já comprometido e ela tem baixa fertilidade. E vocês viram que o útero dessa fêmea, certo? Se nós transferirmos um embrião, ela consegue desenvolver uma gestação e manter uma gestação. Então, são possibilidades aí que a gente pode discutir com vocês. Se tiver alguma pergunta, é um prazer trazer, se possível, mais detalhes. Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição de vocês.